Boa tarde, gente. Eu me chamo Leina Martins e eu fiquei responsável pela apresentação dentro da disciplina de Direito Civil 4 do tema da locação de coisas. Esse instituto está previsto dentro do nosso Código Civil de 2002, os artigos 565 ao 578. A locação de coisas inclui tanto coisas móveis quanto imóveis, porém o objeto do meu trabalho é somente a locação de coisas, reservando uma análise das demais figuras contratuais para uma legislação especial. No caso da locação de coisas imóveis, tem uma lei número 8.245, com alterações sofridas na 1.212, que trata sobre a lei do inquilinato, que já seria uma legislação especial que fugiria um pouco do tema em si. A gente sabe que a locação de coisas é um dos temas mais presentes no nosso dia a dia. A gente lida com isso todos os dias, seja no aluguel de um carro, seja na locação de um imóvel, na locação de uma casa, um aluguel de um carro, ou mesmo até nas locadoras de vídeo para um lazer. E aí, a depender da conotação da palavra locação, o campo de abrangência pode ser ainda maior. A locação de coisas, ela vem... A sua concepção vem desde o Código de 1916, que trazia uma concepção romanista e abrangia não só o uso e gozo de uma coisa infugível. Vale ressaltar que essas coisas têm que ser infugíveis dentro do conceito, eu vou falar sobre as características dela. Mas também no Código de 1916 tratava da prestação de serviço economicamente ou a execução de uma obra determinada. Com o advento do Código 2002, ele fez uma separação, né? A antiga locação de serviços passou a ser chamada formalmente de contrato de prestação de serviço e a obras de empreitada e aí assim sucessivamente. O objeto do nosso estudo é somente locação de coisas infugíveis, móveis. Dentro da temática, o meu trabalho ele procurou abordar alguns pontos que eu achei importantes. O primeiro dele foi o conceito e as fontes normativas, onde ele está previsto, seus elementos essenciais, as suas características, as modalidades e alguns contratos correlatos com a locação de coisa, o conteúdo do contrato de locação, quais são seus elementos essenciais e a indenização por benfeitoria na coisa alocada e, por fim, a extinção do contrato de locação. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a conceituação. A locação de coisa é um negócio jurídico por meio do qual uma das partes, que a gente chama de locador, se obriga a ceder a outra, o locatário, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa infungível, mediante certa remuneração. A gente vai ver durante a explanação do trabalho quais são as características da locação de coisas e que são pontos fundamentais para caracterizar tal instituto. Antes de passar para a análise de alguns elementos essenciais, particulares do contrato de locação, eu acho conveniente tecer algumas considerações sobre o termo em si, em ordem terminológica. O nome contrato, ele é efetivamente tratado na locação de coisas, todavia, não é completamente errado utilizar a expressão arrendamento ou aluguel. Só que o arrendamento é um recurso redacional com sinônimo, que a gente prefere utilizar em aluguel de coisas, contrato tipo rural, de terra rural, arrendamento. Locações imobiliárias rurais, né? Já a expressão aluguel é cotidianamente empregada em sentido próprio ao contrato de locação por representar elementos peculiares, a saber, o valor ou a retribuição. Quanto aos elementos essenciais da locação de coisas, a gente pode destacar, mesmo tendo os requisitos de existência e validade comuns a todo negócio jurídico, a gente pode destacar 3 elementos essenciais. O primeiro deles é o tempo, o segundo a coisa e a retribuição. Isso a gente pode notar desde o conceito dado por alguns autores dos civilistas, né? Que é um negócio jurídico que se obriga uma parte a ceder a outra por tempo determinado, o uso ou gozo de coisa infugível mediante certa remuneração. Então, são os 3 elementos, o tempo, a coisa e a retribuição. O primeiro elemento seria o tempo.
O tempo seria a duração da locação, né? A gente sabe que, essencialmente, o contrato de locação ele é temporário. Assim sendo, mesmo quando não especificado no contrato o prazo de duração, as partes elas terão uma avença sempre como finita, não podendo ser considerada vitalícia. Pablo Stolze fala que o contrato de locação perpétuo é uma contradição em termos, devendo a locação ter prazo determinado ou indeterminado. No primeiro caso, no caso do contrato determinado, ele está previsto no nosso Código Civil, no artigo 573, que diz a seguinte redação: a locação por tempo determinado cessa de pleno direito, fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. A gente toma como um exemplo no nosso dia a dia. Agora não é tão comum com o avanço da internet, mas ainda é possível verificar locadoras de vídeo ou DVD, né? Que se a gente alugar e esquecer de devolver na data determinada a posse do meu aparelho, do meu DVD, após o término do prazo, eu vou ter que pagar uma multa em relação a isso, pelos dias de atraso. É como se a locação tivesse sido prorrogada até a data da devolução. O que é comum, a gente às vezes aluga por 3 dias e passa o tempo e a gente esquece de devolver. Quando a gente vai pagar, toma até um susto com o preço. O segundo elemento essencial seria a coisa, ou seja, o objeto da locação. O objeto do contrato de locação, ela pode, como eu falei, ela pode ser um bem móvel ou imóvel. O requisito indispensável, porém, é que essa coisa seja um bem fungível, porque seria meio contraditório imaginar a locação de bens que possam ser trocados por outros da mesma espécie, né? Por ser próprio da locação o retorno do bem ao locador. E pelo mesmo fundamento, não é possível falar em locação de bens consumíveis, cujo importe na destruição imediata da sua substância. E por fim, o terceiro elemento seria a retribuição, que seria o preço da locação, que é um elemento fundamental do contrato de locação, tendo a retribuição pela disposição da coisa locada. A locação é um contrato especialmente e essencialmente oneroso, porque você doa uma coisa para a pessoa e a pessoa lhe retribui em troca por um preço determinado dentro do contrato. Né? Tal retribuição, chamada de preço, aluguel ou renda, é a priori estabelecida diretamente entre as partes envolvidas dentro do contrato. Um terceiro ponto abordado dentro no meu trabalho, do seminário, são as características da locação de coisas. Fixado o conceito e compreendido os 3 elementos essenciais, a gente pode notar como característica principal, por ser um contrato bilateral e individual, uma vez que implica em direitos e obrigações de ambas as partes, mediante o contrato assinado, entre o locador e o locatário, individualmente considerados. Como eu falei, é um contrato essencialmente oneroso, pois há uma troca de remuneração, eu dou o bem, você me retribui onerosamente para o uso e gozo do bem. Haja visto o benefício recebido corresponde a um sacrifício patrimonial, a entrega da coisa mediante o pagamento pelo preço. Como tais obrigações se equivalem, os contratantes, as suas respectivas prestações consistem num contrato comutativo, enquadrando também o contrato evolutivo, pactuado de forma paritária ou conforme o contrato de adesão. Esse contrato de adesão seria aquele contrato onde a pessoa já chegaria com um contrato pronto, que é muito comum quando a gente adquire um cartão de crédito ou abre uma conta em banco. Você não lê as cláusulas que você está assinando, ele já vem pronto, você só concorda ou não para a aquisição daquele produto. É um contrato, outra característica importante da locação de coisas, é um contrato de ampla utilização nas relações civis, comerciais e de consumo, sendo utilizado supletivamente em relações administrativas e é totalmente inaplicável em avenças trabalhistas, tendo institutos próprios para cada caso. Outra característica importante é um contrato consensual e não solene, uma vez que ele se concretiza pela simples declaração de vontade. Ele não existe uma forma especial de contrato, cada pessoa pode fazer o seu tipo de contrato, podendo ser convencionado verbalmente ou por escrito de uma forma mais solene, dependendo do tipo e do vulto do contrato, né, do bem a ser locado.
Não pode ser considerado personalismo também, é uma característica fundamental, especialmente prevista no artigo 557 do Código Civil, que admite a transferência da avença contratual no caso de falecimento do locador ou do locatário aos seus herdeiros. Entrando ainda no tema, e dando continuidade, eu verifiquei sobre as modalidades e alguns contratos correlatos com a locação de coisas. Em regra, o meu trabalho, como eu falei, ele fala da locação de coisas móveis, né? Bens móveis e fungíveis e tudo. Porém, existem outras modalidades de locação que são regidas por normas diferenciadas, que possuem o mesmo valor e merecem ser mencionadas durante a explanação do trabalho. A primeira diferença de um contrato, nessa modalidade de contratos correlatos, seria a diferença da locação para um contrato de compra e venda. É evidente a diferença, né? Uma vez que no contrato de locação, a gente cede o uso e o gozo do bem com a obrigação da sua restituição. E no contrato de compra e venda, não. A obrigatoriedade da transferência da propriedade. Outra modalidade importante que faz conexão com locação seria o depósito. O depósito é a autorização do uso da coisa, mas percebe-se uma afinidade com a locação. Diferencia-se, porém, que o depósito é um contrato real, enquanto a locação é consensual. Outra diferença seria que no depósito ele pode ser gratuito e na locação de coisas pode tanto ser gratuito, às vezes você faz um empréstimo para uma coisa, um amigo, ou a retribuição pecuniária, que é um elemento fundamental uma vez tendo um contrato de locação. Da mesma forma, a locação apresenta similaridade com o contrato de empréstimo, né? Pela circunstância de permitir a utilização de coisa alheia. Quanto ao conteúdo do contrato, o Código Civil ele aborda alguns direitos e deveres das partes mediante o firmamento, a firmação do contrato. Ele está previsto no artigo 566 do Código Civil. Quanto às obrigações do locador, o mesmo é obrigado a entregar ao locatário a coisa alugada por suas pertenças em um estado de servir ao uso a que se destina e a mantê-la nesse estado pelo tempo do contrato, salvo se houver uma cláusula expressa em contrário e garantir-lhe o tempo do contrato para o uso pacífico da coisa. Então, a primeira obrigação do locador é entregar ao locatário a coisa locada, com as suas pertences e em estado que ele possa servir e utilizar para seu uso a que se destina. Por mais evidente que isso pareça, é necessário firmar tal dever pela circunstância de que o contrato de locação é uma fonte de obrigações que passam a ser exigíveis pela celebração do negócio jurídico e não um contrato real, que somente se considera no ultimato da entrega das coisas, como eu falei. A segunda obrigação é manter a coisa alugada no mesmo estado pelo tempo do contrato. Ou seja, quando você recebe uma coisa alocada, é sua obrigação cuidar daquele bem pelo tempo e manter no mesmo estado que você achou. Salvo cláusula expressa em contrário. Todas as características do contrato, se não tiver cláusula que expresse o contrário, tem que utilizar esses institutos previstos dentro do Código do Código Civil. É dever do locador fazer a manutenção do bem locado, custeando todas as despesas necessárias para a sua confirmação e a sua conservação. E, por fim, a terceira obrigação que o artigo 566 e até o 569 diz, que a obrigação fundamental seria garantir ao locatário, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa. Logo, se a propriedade da coisa locada pelo locador não é um requisito indispensável para a celebração do contrato, a posse mansa e pacífica pois somente razoável admitir a transferência temporária da prerrogativa de uso se não há questionamentos quanto a essa condição. Outro ponto falado dentro do seminário seria a indenização por benfeitoria realizada dentro da coisa locada. Inicialmente, a gente sabe que é bem comum a locação no nosso uso cotidiano de uma coisa e, às vezes, você muda, você quer fazer alguma melhoria. E essa melhoria, segundo o artigo 578 da locação em geral, o locatário ele goza do direito de retenção no caso de benfeitorias necessárias ou de benfeitorias úteis se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador. Então, eu não posso simplesmente fazer uma benfeitoria
sem pedir a autorização do locador. E esse direito de retenção, ele possui a finalidade de proporcionar garantia maior para o credor, estimulando o devedor ao cumprimento das suas obrigações, conforme prevê o nosso ordenamento jurídico em meio da autotutela. E por fim, para finalizar o nosso trabalho, eu falei sobre a extinção do contrato de locação. Quais são as cláusulas e os artigos que prevê isso? Quais são os motivos que podem gerar a extinção do contrato? De acordo com o artigo 573 do Código de 2002, a locação por tempo determinado cessa do pleno direito fim do prazo estipulado, meio óbvio e independente de notificação ou aviso. Então, terminou o prazo do contrato, não precisa notificação ou aviso para devolução da coisa, tá? Tacitamente subentendido. A extinção natural do contrato se dá no termo final por aplicação desse artigo 573. Porém, a resilição bilateral amigável também é plenamente possível. Ninguém é obrigado a ficar com uma coisa até porque determinou em um contrato prazo estipulado para isso. Se querendo uma vez a extinção do contrato antes do prazo, tem que verificar se no contrato tem cláusula que diz qual a obrigação de quem está querendo desistir unilateralmente, já que é um acordo de vontades, né? Na hipótese de locação de coisas com duração indeterminada, é possível a resilição unilateral, como eu falei, desde que a parte interessada notifique a outra com um prazo razoável, sob pena de incidências de efeito de mora. Como eu falei, serão cláusulas que serão acrescentadas dentro do contrato e aí ninguém é obrigado a ficar com o bem até o final do contrato porque assinou. Você pode quebrar, mas desde que tenha cláusulas que gerem tanto o direito quanto as obrigações de cada uma das partes. E um ponto bastante importante, que a morte do locador ou do locatário não gera efeito extintivo do contrato de locação, tendo em vista que o Código Civil, no seu artigo 577, preceitua o seguinte: morrendo o locador ou locatário, transfere-se aos herdeiros a locação por tempo determinado. Vale ressaltar ainda que a modificação do estado civil, seja do locatário ou do locador, não ocorrerá tecnicamente a extinção do contrato de locação, mas a sua cessão com a subrogação dos direitos e deveres. E a aquisição por terceiro também poderá levar à extinção do contrato de locação. Vale ressaltar que o descumprimento das obrigações, tanto do locator quanto do locatário, em qualquer uma das modalidades de locação, pode ensejar a sua resolução sem prejuízo das perdas e danos correspondentes. Eu agradeço a atenção de todos, meu muito obrigada.